Boa noite, vocês me escutam? Peço desculpa antecipadamente, eu estou com a crise de rinite, é só alérgica, viu? Não é gripe não, estou meio rouca. Eu trouxe alguns slides e algumas coisas, mas assim, espero que seja uma conversa, quem tiver dúvida possa perguntar, tá bom? Pode ficar à vontade, levantar a mão, tá certo? E o nosso tema é autismo, ciência e a doutrina espírita. Por que falar sobre a doutrina e a ciência? Porque a gente sabe, né, que quando a gente vai aprender sobre o que é espiritismo, né, Kardec diz que espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Ou seja, Kardec começa a falar que espiritismo é ciência. É a primeira coisa que ele fala, que a doutrina espírita é o estudo da ciência, né? E com o lançamento, eu não trouxe o meu, esqueci, deixei em casa, em cima da mesa, do livro O que é Espiritismo, ele responde alguns questionamentos sobre a doutrina. São perguntas feitas por pessoas que não conhecem a doutrina, um amigo, e são várias perguntas que são feitas nesse livro a Kardec. E ele diz que a ciência ela vem para lidar com a investigação dos fenômenos mediúnicos através de métodos experimentais para comprovar a comunicação com o mundo espiritual, buscando evidências. Aí ele fala a filosofia, que busca explicar as leis do universo, a evolução do espírito, a vida após a morte e a existência de Deus, fornecendo um arcabouço lógico para essas ideias. Aí, nós aqui no Brasil, nós costumamos falar que a doutrina espírita, ela refere-se à sua natureza tripartida, né, que são 3 aspectos. Nós aqui encaramos como ciência, filosofia e religião. Se você sair do Brasil, lá fora não falam em religião. E aqui nós falamos em religião baseado num livro de Emmanuel, que ele cita, certo, no livro Fonte de Paz, psicografia de Chico Xavier, na mensagem intitulada Sublime Triângulo, que ele cita exatamente a ciência, a filosofia e a religião. E com a religião, Emmanuel diz que ela se manifesta na aplicação prática dos princípios morais do Evangelho de Jesus, no culto à fraternidade e à solidariedade, e na busca pela perfeição moral e a felicidade. E o que de fato é o autismo? O que tem a ver o autismo com o espiritismo, a ciência e a doutrina espírita? O autismo, ele foi descoberto na década de 40, certo? 2 médicos que nunca se viram na vida, um na Áustria e o outro nos Estados Unidos, né? Léo Kenner estava lá nos Estados Unidos e Hans Asperger lá na Áustria, lá na Europa. Os 2 começaram não no mesmo ano, em anos próximos, na década de 40. Um em 46, o outro em 47. Eles começaram a fazer estudos sobre o autismo. E o mais interessante disso é que os 2, nunca se viram e nomearam esse distúrbio que eles estavam estudando de distúrbio autístico. Como a gente estuda na doutrina espírita, não existe coincidências, né? Ou seja, a ciência estava ali, de alguma forma, estudando sobre algo novo, em locais distantes. Você imagina assim, década de 40, lá nos Estados Unidos e lá na Europa, 2 pessoas que nunca se viram na vida estudando sobre um tema. E a ciência hoje diz que antes deles 2, uma mulher começou a estudar sobre isso. Só que assim, ela não, naquela época a mulher não publicava, naquela época precisava de um homem para que as publicações chegassem nas universidades, né?
Era necessário que um homem estivesse por trás daquilo ali, e os estudos dela foram descobertos muitos anos depois que ela faleceu. Mas, assim, é perceptível o quanto há uma influência nesses estudos, né, que foram iniciados. E a Organização Mundial de Saúde diz hoje que a cada 160 crianças com transtorno do espectro autista, uma a cada 160 crianças tem um transtorno do espectro autista. E, de acordo com o censo de 2022, aqui no Brasil, há mais de 40 milhões de crianças até 10 anos de idade diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Porque, assim, o IBGE ele só leva em consideração crianças com diagnóstico até 10 anos. Ele não considera as pessoas com mais de 10 anos, não sei por qual motivo. Que o transtorno do espectro autista, a criança que nasce com autismo, ela vai morrer autista. Não é uma doença com a gripe, não é uma crise de rinite que eu estou hoje e depois eu estarei boa. Não é assim que funciona o autismo. Ela vai ter para sempre. Ela vai acompanhar ela durante toda a vida. Mas o IBGE ainda relaciona até 10 anos de idade. E o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado por um comprometimento persistente na comunicação social recíproca. O que é comunicação social recíproca? É quando alguém... hoje se sabe que o autista pode até conversar, mas assim, as respostas são sempre mais objetivas possíveis, e a reciprocidade quer dizer que eu converso com você, você me faz perguntas e eu lhe faço perguntas também, questionamentos. Normalmente numa conversa eu falo, você fala, e com o autista funciona mais ou menos na maioria dos casos, obviamente. Isso não quer dizer, não generalizando, na maioria dos casos, você pergunta e ele só responde. Dificilmente ele irá questionar sobre algo. E o transtorno, ele está dentro de um espectro, certo? O que é um espectro? Não sei se dá para vocês verem isso aqui, ó. Isso aqui é um espectro, certo? O espectro, dentro de um espectro, existem várias cores. Dentro de cada tracejado desse, porque a imagem não ficou muito boa, mas assim, dentro do verde existem vários tons de verde. Dentro do azul existem vários tons de azuis. Isso quer dizer que nenhum autista é igual a outro. Por isso que chama-se transtorno do espectro autista. Nenhum autista é igual a outro. Não tem como você comparar que todo autista faz isso, todo autista faz aquilo. Não é assim que funciona, certo? E esse meu estudo sobre o autismo e a doutrina espírita é muito baseado nas minhas vivências, porque quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu fiquei me perguntando, né, o que a doutrina falava sobre. E a doutrina, inicialmente, ela dizia que os autistas, eles se caracterizavam pelo desligamento da realidade exterior e a criação mental do mundo autônomo. Porque normalmente só se diagnosticava crianças que tinham muitas comorbidades. Por exemplo, hoje se sabe que 99% dos autistas ou ele tem uma comorbidade ou ele tem uma dupla excepcionalidade. 1% dos autistas não tem uma outra comorbidade ou excepcionalidade, que é só autista. Hoje se sabe, aquela criança que não aprendeu a ler, que não aprendeu a escrever, não é por causa do autista, é por causa da deficiência intelectual. Aquela criança que é muito agitada, que não fica quieta, não é por causa do autismo, é por causa do TDAH. Aquela criança muito inteligente, que aprendeu a ler muito cedo, que escreve muito, que faz coisas maravilhosas, não é por causa do autismo, é por causa de altas habilidades.
entendeu? É sempre alguma coisa que está relacionada com o autismo, um outro transtorno, uma outra comorbidade ou uma outra excepcionalidade que determina determinadas ações dessa pessoa, né? E não o autismo, porque antes se achava que era o autismo. A criança, ela é muito violenta, dizer não, porque ela é autista. Não é porque ela é autista. Ela é violenta porque ela tem algum outro transtorno que faz com que ela seja violenta, e não o autismo. O autismo se relaciona somente à comunicação, socialização, somente a isso. O autismo só interfere nisso aí e nada mais, certo? Alguma dúvida? E dizia-se antigamente também que todo autista era um suicida. Aí dizia que o autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Tanto envolve crianças quanto adultos. E dizia-se mais que os médios também, por vezes, principalmente os solteiros, sofriam mais desse mal, pois que viviam sintonizados com o mundo espiritual, desinteressando-se da terra. É preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecer no corpo. Isso era o que se dizia antigamente. A doutrina, como dito, a doutrina ela se baseia na ciência. Os estudos estão aí e nós estamos acompanhando esses estudos. Será que sai áudio desse vídeo? Aqui sai. Dá para ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá bem baixinho, né? Acho que tá saindo lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para o início. Não tá ruim. O espiritismo o autismo genericamente, como se as todas esquizofrênicos, as degenerescências nervosas, as anomalias fisiológicas, a anorexia e outros tantos processos da natureza são frutos da reencarnação. Em alguns desses casos, a pessoa tem quase marcas do suicídio que praticou na existência passada. Imaginemos que eu aplico um tiro na minha cabeça. Eu destruo o corpo e perturbo o perispírito, o corpo astral. Quando eu vou reencarnar, esse perispírito, esse núcleo organizador biológico, vai plasmar o cérebro deficiente. Se eu dou um tiro no coração, eu me reencarno com uma problemática cardiológica. Se eu aspiro um tóxico, então reencarno no órgão digestivo monar. De acordo com o tipo do meu suicídio, eu gero uma problemática muito grave. E os pais foram pessoas diretamente envolvidas naquele drama. Imaginemos. Eu sou uma pessoa de preto branco que quero casar com uma desempenho negra na rua amarela. E os pais entendem como era tudo no passado. Não tendo restrições morais, eu opto pelo suicídio. A decisão é minha, mas os fatores que contribuíram foram dos meus pais. Eu reencarno na mesma família, para juntos resgatarmos eles a tolerância e eu a previdência. No caso do autismo, falando em tese,
Normalmente, o autista de hoje é um suicida. Ele recarga com limitações. Quer fazer amar. Porque ele tem limite, mas ele tem cérebro perfeito. Ele tem um tipo de raciocínio lógico. Então, aqueles que convivem com autistas tratados como de caminho. Se eles estiverem na fase agressiva, que às vezes um autista é agressivo, é necessário a medicação para acalmar esse nervoso. Mas se não for tipo agressivo, for um tipo logicamente, trabalhar para que ele saia daquele mitismo, daquele silêncio. E isso nós conseguimos com resultados expressivos. Esse vídeo, ele é de 2021, certo? Divaldo falou em uma palestra sobre autismo. Muita gente ficou falando sobre isso depois, vários estudiosos que assim que ele estava preso a uma coisa e a gente sabe que tudo se modifica, né? Inclusive nós, imagina a ciência. E hoje se sabe muita coisa. E assim, a maioria das opiniões, elas são baseadas em um estudo de Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda fez um estudo em 1999, que é esse livro aqui, Autismo, uma visão, uma leitura espiritual, é de 1999. E Hermínio, ele não era da área de saúde, ele era um contador aposentado e fez um estudo muito detalhado sobre autismo. E ele tinha uma percepção diferente do posicionamento de Divaldo. E existem outros posicionamentos de outros espíritas com relação ao autismo, certo? Alguns dizem que entre o passado de faltas e as presentes alterações genéticas, neurológicas e mentais do autismo, encontramos uma ponte que liga os dois mundos distintos. Essa ponte é o processo de reencarnação. E aqui se encontra a formação do autismo, que estão em duas possibilidades em vias de ligação. Que a primeira possibilidade seria a consciência do reencarnante marcado pela culpa, o que acarretou severos danos no perispírito e, consequentemente, lesões no seu sistema nervoso central. A segunda possibilidade seria a via ou ponto de ligação entre o passado de faltas e o autismo, que temos um indivíduo com a consciência marcada pela culpa também, temendo colher os frutos em uma nova existência compulsória, rejeitando a reencarnação provocando o autismo. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, era exatamente isso que se falava, que o autista, ele não queria reencarnar. Assim, alguém aqui que é mãe, você se pergunta, por que meu filho não queria reencarnar? E, assim, era muito difícil de encontrar respostas, porque assim, apesar desse livro ser antigo, a divulgação dele começou há pouquíssimo tempo, há poucos anos. Depois que começou-se a falar sobre autismo, é que começaram a divulgar esse livro, mas era muito difícil de falar sobre. E falava-se muito sobre isso. Aí você se pergunta, o que eu fiz como mãe para que meu filho não quisesse reencarnar? E eu queria respostas, eu queria que a doutrina me respondesse, porque eu já estava na doutrina há muitos anos, eu queria respostas, né? Que eu acho que todos nós buscamos exatamente isso, respostas na doutrina espírita. E mais na frente a gente descobre que o livro dos Espíritos dá todas as respostas necessárias. Mais na frente eu vou fazer uma leitura aqui de algumas questões, certo?
Só um momento que fechou aqui a página. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz assim, que a reencarnação é o início da vivência corporal e é composta por várias fases. E nos esclarece que a reencarnação se inicia na fecundação e se completa por volta dos 7 anos de idade, já que é um processo e, portanto, não possui um ponto limite, uma fronteira, a não ser seu início e seu fim. Aí, deixa eu passar aqui. Tonete Guimarães, ela, em das suas palestras, Tonete Guimarães é uma médica espírita, certo? Ela divide essas fases da reencarnação até os 7 anos de idade, que Emmanuel citou, bem detalhado. Ficou bem ruim de ver, né? Mas assim, ela diz que dos 0 aos 6 meses de vida, o espírito fundamenta o seu eu e forma a base da sua personalidade. Nesse período, ele passa a maior parte do tempo dormindo, pois está se adaptando à sua nova encarnação. Essa fase é fundamental para o seu equilíbrio e se houver algum problema, como violência física, verbal, rejeição, poderá surgir no futuro transtornos psicológicos de alta gravidade, pois ele ainda tem a consciência da sua vida adulta anterior, o que irá influenciar muito no comportamento emocional quando ele estiver adulto. De 6 a 4 anos de vida, a Annette diz que o espírito começa a ter consciência daquela nova vida, que ele começa a desenvolver, né, e reconhecer as pessoas ao seu redor, e ele começa a ter lembranças, além de outras vidas. Não sei se vocês viram no Instagram, tem um menino chamado Davi. O menino é um fenômeno, o menino conhece tudo sobre coração. Absolutamente tudo. Tudo. Ele só tem 6 anos, é a coisa mais maravilhosa. Ele nem fala corretamente, a dicção dele é uma fofura, mas ele sabe tudo. Tudo, 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 tudo. Aí vão dizer, não, ele aprendeu agora, em 6 anos de vida. Óbvio que não. São lembranças de outra encarnação, com certeza são. Ele sabe muita coisa e ele explica de uma forma tão simples que você compreende o que ele está falando. Não que ele não use termos científicos, ele usa termos científicos, mas ele fala de uma forma que você compreende perfeitamente sobre tudo. Ele começou falando sobre coração, hoje ele fala sobre várias outras coisas, porque quando ele era menorzinho, assim que começaram os vídeos dele, ele dizia que ia ser médico do coração. E aí, hoje ele fala sobre várias outras doenças, muita coisa, e assim, não tem como não dizer que ali é uma memória de outra encarnação. É humanamente impossível. Alguns vídeos de crianças que tocam instrumentos que nunca viram na vida. Não tem como dizer, não, ele aprendeu. Como ele aprendeu? Se ele nunca viu um instrumento, se ele nunca teve acesso àquele instrumento. São memórias que, segundo a Annette, elas começam a aparecer entre 6 e 4 anos de vida. A partir dos 4 até os 7 anos, aí a criança ela começa a estabelecer a hierarquia, o julgamento, as preferências afetivas e desenvolver a sua personalidade. Por isso, é uma fase perfeita para a sua educação moral e espiritual. Perfeita para levar para a evangelização. Né? E depois dos 7 anos, o sistema orgânico está totalmente ligado ao espírito. Nessa fase, a personalidade dela já está formada, a estrutura já está totalmente formada. A criança autista, Deus acredita que o amor transmitido por ações a essas crianças seja vínculo de mudança no processo de regeneração do planeta. E ele oferece às crianças com espectro autista
para serem cuidadas amorosamente por famílias acolhedoras. Joana, no livro Constelação Familiar, Psicografia de Divaldo Franco, ela diz que, no capítulo Os Genitores, ela diz que aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, graças ao qual se desenvolve no incessante crescendo os valores intelecto-morais, preparando-os para as inestimáveis conquistas de paz e da felicidade que almejam. Comprometidos antes do renascimento, em fase de deveres inadiáveis, os espíritos que irão constituir o grupo familiar assumem responsabilidades perante a futura prole, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando na organização carnal, de modo a atender o impositivo da evolução. A gente costuma dizer que quando os pais recebem uma criança com qualquer transtorno, qualquer doença, qualquer coisa, a gente costuma dizer, fora mesmo da doutrina espírita, no dia a dia, que Deus sabe a quem está entregando, não é assim? Mas na doutrina a gente sabe que houve uma preparação antes da gente reencarnar de tudo que iria acontecer. Os filhos que nós iríamos ter, como que seria, nós assumimos essa responsabilidade. Nós fomos preparados para receber esses filhos, certo? E receber um filho é um compromisso muito grande, onde nem sempre quem recebe é um espírito afim. Podemos estar em um momento de resgate de vidas passadas, onde exista uma animosidade sem explicação, esquecida nessa experiência, para que os envolvidos possam resolvê-la e ser diluída com amor. Ou estamos recebendo alguém sob nossa tutela que veio aproveitar essa experiência para crescer e evoluir enquanto espírito. Essa é uma das grandes responsabilidades que recebemos ainda no plano espiritual. E no capítulo seguinte, Joana, que é o capítulo seguinte é os filhos. No mesmo livro, Joana diz que mesmo quando o filho nasce assinalado por limites orgânicos ou mentais, aturdidos por transtornos emocionais, torna-se um anjo crucificado nos madeiros do sofrimento, necessitado de carinho, de assistência e educação. Ao mesmo tempo, representa concessão divina para os pais, que dessa forma se reabilitam com o amor encarcerado na cela, sem paredes do resgate espiritual, erguendo-se na direção da plenitude, ao tempo em que o ajudam na ascensão a que tem direito. A gente costuma dizer que amor de mãe é diferente de todo amor do mundo, né? A mãe, ela ama de uma forma incondicional, totalmente diferente, né? A mãe, ela já vem preparada para isso, para esse amor incondicional. De acordo com Joana, ela veio preparada para receber esse filho. Ela se preparou, né, antes de reencarnar, para receber esse filho, esses filhos, ou os filhos que virão. E ela vem para ensinar de alguma forma algo. Ela vem preparada para isso, para ensinar ou para aprender. E nem sempre a gente só ensina, a gente também aprende, né? E entramos no ponto ciência. Foi desenvolvida, eu não sei falar em inglês, na Universidade de... eu sempre esqueço como é que pronuncia isso. O nome da cidade é YALE, como é que fala? Alguém sabe? Yale, isso mesmo, eu sempre esqueço, Yale, isso mesmo. Lá nessa universidade foi feito uns testes numa pessoa autista, porque assim, a gente achava antigamente que a criança ou a pessoa autista aconteciam estão vendo esses brilhinhos? Esses brilhinhos se chamam sinapse, são as informações que um neurônio passa para outro. Na criança autista, antigamente se achava que havia muitas sinapses, porque assim, quando nós nascemos,
quando se é pequenininho, existe muitas sinapses. E com o passar do tempo, dos anos, existe uma poda neural. O que é uma poda neural? Por exemplo, se tudo o que nós vivenciamos desde que nós nascemos, nós carregássemos até hoje no nosso cérebro, isso seria muito pesado para cada um. Alguém aqui já assistiu Divertidamente? E tem umas memórias, né, que são guardadas em locais específicos, e tem memórias que não são reaproveitadas, né? Assim que funciona no filme. E são exatamente essas podas neurais. São cortados algumas coisas que não são tão importantes para que elas não fiquem salvas no nosso cérebro e não venham interferir. Porque imagine você com milhões de pensamentos ao mesmo tempo agora sobre várias coisas. Já é complexo com todas as coisas que nós temos hoje em dia, imagine com tudo que nós carregaríamos lá da infância. E o que acontece no autista? Essa poda neural ela é deficiente, certo? Ela não tem a poda como toda pessoa típica. Nele, a poda é muito mais reduzida. Por exemplo, os autistas eles têm uma memória diferente do que nós comumente temos. Eles têm memória de coisas muito mais antigas do que as pessoas comuns. Eles têm memórias, eles sentem as memórias de forma diferente. Porque assim, eles sentem como se estivessem passando novamente pelaquela situação. Eles sentem de fato a memória. A maioria das pessoas tem o hábito de lembrar de algo. Eles vivenciam novamente aquela memória, porque não teve a poda neural que era necessária. E nesse estudo, descobriu-se que em determinada área do cérebro há uma movimentação muito maior do que no resto do cérebro, certo? E essas sinapses, elas eram baixas em determinadas regiões do cérebro e muito mais alta em outra região do cérebro. E isso vem de acordo com o que Hermínio de Miranda diz. Hermínio de Miranda diz assim, que antes da reencarnação, quando nós estamos nos preparando para reencarnar, tudo o que nós iremos saber é como se fosse salvo numa memória. E essa memória, ela é instalada no nosso cérebro, certo? Ela é instalada no lado direito do cérebro. Tudo vem instalado em um único lado do cérebro. E durante o nosso desenvolvimento, é como se essas funções, por exemplo, todas as habilidades que nós trazemos, tudo que nós iremos, a forma que nós iremos falar, a forma que iremos caminhar, porque cada um caminha de uma forma diferente, tudo o que nós iremos desenvolver, ele diz que, com o passar dos anos, essa informação irá passar do lado direito do cérebro para o lado esquerdo do cérebro. E o que acontece com o autista? Essa informação não passa. Hermínio já dizia isso em 99, que essa informação não passa. E ele diz que há um bloqueio, como se fosse que o cérebro não quisesse passar essa informação de um lado para o outro. Havia esse bloqueio e que de acordo com isso, esse fenômeno, eles falam de fenômeno, que é o autismo, não seria apenas uma falha, não seria apenas uma recusa, né, espiritual em reencarnar, seria uma recusa em completar essa integração, do jeito que a Annette fala, que existe essa fase, ela desenvolve bem certinho, e hoje se sabe que a maioria dos autistas, eles nascem, aí eles começam a falar, começam a se desenvolver, e quando chega a determinada fase, que seria mais ou menos essa fase que a Annette fala, dos 4 aos 7 anos, eles começam na ciência, na psicologia a gente fala, eles começam a retroceder, mas que de fato eles começam a não se desenvolver como deveria, e começam a deixar de fazer coisas que ele fazia, como conversar, que normalmente a criança, por isso que é tão mais difícil de conseguir fechar um diagnóstico, porque eles retrocedem. E Hermínio vem e explica isso
de uma forma bem mais espiritual, né? É isso que a ciência já falava, Hermínio vem para corroborar, né? E Caio Abujade, ele dá uma entrevista, ele é um médico espírita também, em janeiro de 2024, quem quiser procurar no YouTube, tem no YouTube, ele dá uma entrevista para a Rede Amigo Espírita, e ele diz que o autismo se trata de uma experiência do espírito, e que a reencarnação, ela pode ser por expiação planejada ou compulsória. A expiação planejada, ele diz, que é acometida por culpa, onde o tratamento é dividido em duas etapas, um tratamento espiritual e um tratamento obsessivo. Ele diz que esse tratamento dessas neuroses do quadro clínico e o tratamento da espiritualidade, da progressão moral, deve ser realizada na casa espírita, o quanto antes, nessa criança, nesse adolescente, certo? Que ele seja introduzido no Evangelho, que ele seja introduzido na evangelização, que ele possa estar na casa espírita, porque a casa espírita vai trazer um desenvolvimento muito melhor. Por quê? Porque ele diz que quando o espírito vai reencarnar, que tem por uma expiação planejada, né? Ele planejou, no planejamento do reencarnatório dele, ele tem várias faltas e precisa reencarnar como autista para recuperar alguma coisa. E é necessário que, se possível, ele frequente alguma evangelização, né, que vai facilitar muito esse desenvolvimento dele. E aí eu vou dar um exemplo, que é o meu filho. Ele frequenta o movimento espírita desde sempre e ele participa da evangelização na casa espírita e ele participa da semana espírita. É a coisa mais difícil do mundo, essa criança socializar com pessoas que ele não conhece. É muito difícil, é muito complicado. É muito, muito, muito complexo. Mas na semana espírita, ele só vê o pessoal da semana espírita uma vez por ano. E ele participa muito bem. Sempre participa da semana espírita. Desde que ele tenha 4 anos de idade, ele participa tranquilamente da semana espírita. Todas as noites ele vai lá para a semaninha, fica lá com as meninas e assim, e participa e conversa. Que na casa espírita, quando eu disse na casa espírita que ele era autista, aí o pessoal, e ele é autista? Assim, é uma criança no movimento espírita e é outra criança lá fora. É uma criança na casa espírita e lá fora é uma outra criança. Assim, é totalmente diferente. Assim, eu não consigo explicar como que é diferente. Ele socializa na casa espírita, ele conversa com outras crianças, ele brinca com outras crianças, mesmo que ele não tenha convivência. E lá fora é a coisa mais difícil do mundo. Assim, é uma coisa que a doutrina espírita traz, né? E aí Caio ainda fala sobre a reencarnação compulsória. O que a gente sabe que a doutrina espírita fala sobre a reencarnação compulsória, né? É quando aquele espírito, ele precisa reencarnar e ele não quer, porque acha que não está preparado, e há todo o preparo, todo o acompanhamento, várias reuniões, vários estudos, e ele sempre achando que não está preparado. E chega um momento que dizem, né, a espiritualidade vai e diz, não, você precisa e agora, mesmo que ele não queira. E quando se achava antigamente que esse espírito que chegava aqui, ele se fechava em si porque ele não queria vir. Não é? E ele diz que acaba criando essa dificuldade, essa dissociação, né, entre a aceitação dele de estar aqui, reencarnado, e a não vontade de estar, né? Ou seja, a reencarnação compulsória acaba trazendo um quadro clínico mais severo, acaba sendo um autista com um nível de suporte mais avançado, porque hoje o autismo ele é dividido em 3 níveis de suporte.
Nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. O nível de suporte 1 é aquela pessoa que precisa de suporte, mas não para tudo na vida. Para algumas coisas, por exemplo, alguns autistas não conseguem, eles se perdem em horários, em datas, porque assim, eles quando eles estão fazendo alguma coisa, por exemplo, se eles estão estudando, eles se perdem e estudam ali até perder a hora do próximo compromisso. Quando eles estão, por exemplo, no caso, meu filho desenha. Quando ele está desenhando, você passa 10 milhões de vezes por ele não vê você. Ele se concentra tanto naquilo ali que ele não vê você. E é dessa forma que eles funcionam. E o nível de suporte 2 é um autista que necessita bem mais de cuidados. É um autista que já tem uma outra comorbidade bem mais complexa e ele precisa de muito mais auxílio. E existe o nível de suporte 3, que na maioria das vezes o nível de suporte 3 não fala. O suporte 3, ele traz muito mais comprometimentos. Porque assim, como ele não fala, é mais complicado, por exemplo, para uma mãe chegar e dizer, se você está com fome, entender o que ele precisa. Se ele está sujo, se ele está sentindo dor, o que ele está sentindo, né? Aí ele diz que essa reencarnação compulsória acaba sendo o nível de suporte 3, porque ele não queria vir, não queria reencarnar e acaba se fechando em si. E o Livro dos Espíritos, nas questões 367, 368 até a 370A, os Espíritos respondem a Kardec sobre a influência do organismo. Ele pergunta, o espírito unindo-se ao corpo se identifica com a matéria? E os espíritos respondem, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. O espírito, unindo-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Ou seja, Kardec já explica, né? Aliás, os espíritos explicam a Kardec que, independente do corpo reencarnado, o que ele trouxe de outras vidas, né, é que essa natureza espiritual é que permanece. Aí ele pergunta, as faculdades do espírito se exercem com toda liberdade depois da sua união com o corpo? Ou seja, tudo o que o espírito trouxe, a inteligência que o espírito trouxe, tudo que ele sabe, se pode, de fato, exercer a liberdade de trazer para o seu novo corpo físico? Aí os espíritos respondem, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Eles são enfraquecidos pela grosseria da matéria. Ou seja, quando um espírito vem que sabe tocar algum instrumento e vem sem um dos membros, como é que ele vai tocar? É impossível, né? Aí Kardec pergunta, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Aí os espíritos respondem, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se encontra subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a qualidade de um trabalho e a qualidade da ferramenta. Ou seja, não adianta o espírito reencarnante ter várias qualidades, várias coisas, se o corpo no qual ele está reencarnando não tem a capacidade de desenvolver todas essas qualidades, né? Os espíritos já explicam isso. Aí ele vai e pergunta, segundo isso, a diversidade das aptidões no homem prende-se unicamente ao estado do espírito? Aí os espíritos respondem, unicamente não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, está aí o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava mais ou menos no exercício dessas faculdades, ou seja, o corpo reencarnado influencia muito no desenvolvimento
desse espírito reencarnante, né? E a Gênese, ela traz que as descobertas que a ciência realiza, logo no início, no prólogo da Gênese, nas primeiras páginas, eu não trouxe minha Gênese, esqueci. As descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem, glorificam a Deus e unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Um dos exemplos muito bons com relação a essa parte da Gênesis alguém assistiu The Chosen? Uma série maravilhosa. Quem puder assistir, assiste, é maravilhosa. E assim, é muito, muito interessante quando você assiste ali como os judeus não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam Jesus só pelas mudanças que ele trazia. A forma de ver o mundo, a forma de ver as pessoas que não eram judias, ele tinha um olhar muito carinhoso, muito caridoso para as pessoas que não eram judias, e para os judeus essas pessoas não podiam nem chegar perto. E assim, aí quando a Gênesis diz que as descobertas que a ciência realiza não rebaixam Deus e sim glorificam, aí você leva a ter o quê? Que tudo o que a ciência traz de novidade, ela não vem para diminuir Deus ou a doutrina espírita. Ela vem para somar a essas informações trazidas pelos espíritos, né? Ou seja, ela caminha a doutrina espírita, ela caminha de par com o progresso. E o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro, acerca de um ponto qualquer, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Ou seja, a doutrina espírita está preparada para toda nova informação que a ciência trouxer. Certo? E, caminhando para encerrar, os caminhos a seguir, né? Que um dos primeiros conceitos que o professante da fé espírita aprende é o tríplice aspecto, né, que eu falei lá no início. E o Espírito Emmanuel, na obra Fonte de Paz, ele, na mensagem intitulada Sublime Triângulo, ele diz assim: a ciência, a filosofia e a religião constituem um triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Portanto, é uma particularidade exclusiva do movimento espírita brasileiro e não tem o crivo da universalidade dos ensinos dos espíritos. Por exemplo, fora do Brasil, não se aceita a religiosidade da doutrina espírita. E o movimento espírita, ele precisa abandonar conceitos ultrapassados e acolher a diversidade dentro de seus centros e instituições. A espiritualidade e a ciência, elas precisam caminhar juntas. Cada criança que nasce com espectro autista, ela tem um projeto de vida planejado. E uma coisa interessante, toda criança autista, todos nós temos um espírito que nos acompanha, que nos protege. Eles têm um número maior de espíritos que o acompanham para os encaminhar, para os proteger, maior do que as pessoas em comum. Isso está dito no livro, peraí, que eu tenho ele anotado aqui. Eu vou mostrar a vocês aqui nesse... Esse livro aqui, ó, que é um espírita, Autismo e Espiritismo, esse aqui, ó, esse azulzinho. Acolhimento terapêutico magnético. É uma coleção de livros. Quem tiver interesse, são livros fininhos, muito bons de se ler. Quem tiver Kindle, pode baixar no Kindle, que não paga no Kindle, é de graça. E fala sobre isso. Esse segundo livro,
que é muito interessante, que é o passe magnético. Ele ensina como ficou bem ruim, né, a imagem, como é feito, como é que você faz o passe magnético na criança espírita. Ele fala, ele dá um passo a passo bem direitinho, como é que você faz, todos os dias, como é feito, como é que você conversa com a criança espírita, né, sobre a doutrina espírita. Muito bom, muito bom. Quem tiver interesse, muito interessante. E Ellen Van Bach, que é uma psicóloga clínica, ela já faleceu, né, já desencarnou, ela foi professora de psicologia na Universidade da Califórnia e utilizou regressão de memória. Ela não é espírita, não era espírita, mas ela dizia que tinha certeza que existia reencarnação. Ela dizia que tinha certeza plena que existia reencarnação, apesar de não ser espírita. Ela começou a fazer um estudo de regressão com pessoas autistas. E ela dizia que, ela defendia que o autismo era uma resistência à reencarnação, era uma recusa inconsciente do espírito em voltar à vida terrena, motivada por fatores kármicos ou emocionais. Ela não era espírita, viu? Ela só fazia estudos sobre regressão de memória de outras vidas, regressão de memória de outras vidas, e a partir daí ela acompanhava o tratamento de pessoas autistas. E ela diz que o autismo ele não é um fenômeno só neurológico, mas ele é um reflexo espiritual em que um ser desinteressado pela experiência física mantém-se parcialmente desconectado do corpo e do ambiente, expressando por meio de limitações verbais e sensoriais. Até as pessoas que não são